Flávio Bolsonaro teve a sua candidatura barrada. E agora? Gente, o Flávio Bolsonaro ia protocolar hoje o registro de candidatura dele à presidência da República, só que ele não conseguiu. E não conseguiu porque o sistema da Justiça Eleitoral está dizendo que ele não é mais filiado ao PL, ao seu partido, do seu pai, dos seus irmãos, da sua militância. Segundo o sistema da Justiça Eleitoral, ele saiu do PL ontem e se filiou a um outro partido e você não vai acreditar qual é. Pior, o prazo para registrar a candidatura acaba no sábado. Lê aqui comigo o que saiu nessa matéria do Kevin Lima, do Metrópolis. Certidão emitida pelo TSE às 11 horas e 13 minutos desta quinta-feira aponta que Flávio está com a filiação regular ao Missão. Missão é o partido do MBL, gente, que vive atacando Flávio Bolsonaro e a direita. O mesmo documento registra que ele, o senador, foi desfiliado do PL também na quarta. Flávio estava filiado ao PL desde novembro de 2021, quase 5 anos antes. E de uma hora para outra, o sistema mostra ele saindo e entrando no Missão, partido do Renan Santos, que também é candidato à presidência e que vive atacando Flávio Bolsonaro, o PL e a direita, hein? O que você acha que está acontecendo nessa história? Vai me contando aí nos comentários. E olha, o jurídico do PL apura, cogita um ataque hacker e pode levar o caso até para a Polícia Federal. O Missão, esse partido do MBL, nega ter filiado o Flávio e diz que vai abrir uma investigação interna. E por que isso trava a candidatura do Flávio? No Brasil, ninguém se candidata sozinho. Quem registra o candidato é o partido e só pode registrar quem é filiado ao partido. Se o sistema eleitoral diz que o Flávio não é mais do PL, o PL não consegue registrar a candidatura presidencial do Flávio. Simples assim. Até a gente defende que exista a candidatura independente, que não dependa do partido político. Ele existe na maior parte dos países do mundo, mas no Brasil não é assim. Deltan, então o Flávio ele não vai conseguir registrar a candidatura? Como que fica? É o principal opositor do Lula, é o maior representante da direita. Calma, respira, porque a solução está escrita na própria certidão. Olha aqui o que o TSE registra no mesmo documento. Os dados sobre filiação eles têm por base lançamentos feitos pelos próprios partidos no sistema Filia. A certidão ela tem uma presunção apenas relativa de veracidade. Ou seja, uma presunção relativa. Você supõe verdadeiro até prova em contrário. Essa é a chave para a história inteira. Aquilo vale até que se prove que não é aquilo. E existe uma súmula do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que é a súmula 20, que diz que quando o nome do filiado não aparece corretamente na lista, a filiação ela pode ser provada por outros elementos de convicção, como ficha assinada, lista histórica, ata do partido. E a Lei das Eleições, no artigo 11, permite que o juiz abra o prazo de 72 horas para diligências, ou seja, para produzir provas, para confirmar, desconfirmar. Então, mesmo com o prazo de sábado, existe um caminho para corrigir erro de cadastro sem caçar a candidatura de ninguém e sem impedir que alguém se candidate. Na parte criminal, e nada disso está sendo apurado ainda, mas deve vir a ser apurado, se ficar demonstrado que alguém invadiu o sistema, tem um crime de invasão de dispositivo informático, está lá no artigo 154A do Código Penal. Se a informação falsa foi inserida por quem tinha acesso e inseriu incorretamente, entra a discussão de inserção de dados falsos. E quem fez isso, gente, deixou rastro. O sistema tem log, tem horário, tem usuário. Ninguém vai ser isentado de pena ou do crime alegando que era uma brincadeira. O que preocupa não é o desfecho do caso do Flávio, é a fragilidade do sistema. Faltando 2 dias para o prazo, alguém mexeu no cadastro do principal candidato de oposição à presidência da República, no mais competitivo. Se dá para fazer isso com o Flávio Bolsonaro, dá para fazer isso com qualquer candidato, em qualquer cidade do Brasil. E ainda podiam ter filiado ele ao PT. Agora imagina se é alguém que não é tão conhecido, que as pessoas não têm tão clara a fidelidade partidária, a linha ideológica dele. E aí alguém vai lá e sacaneia e filia ao partido oposto à visão política da pessoa. A maioria das pessoas, dos candidatos, não tem um exército de advogados para desfazer em 24 horas isso. Me conta aí nos comentários. Você acredita que isso foi um erro de sistema ou foi um ataque deliberado ao Flávio? Ou é coisa daquela turma de jovens do Missão, hein? Você acha que vai vir mais ataques por aí com mentiras, crimes, fraudes contra a direita? O que você acha? Conta aí pra mim, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e vem virar membro para apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.